tudo bem? O meu nome é Domingos Lopes Pereira, eu sou defensor público e atualmente estou lotado na primeira Defensoria Pública do Tribunal do Júri da comarca de Belém, estado do Pará. E aí você está se preparando para a prova prática de tribuna na Defensoria Pública? Fazendo concurso público para alguma outra área do direito e precisa aprender como se portar na tribuna do júri? É um prazer te receber por aqui. Hoje nós vamos falar a respeito de negativa de autoria. Tá? Teu cliente te procura afirmando que ele não é o autor do fato que lhe é endereçado pela autoridade policial e muito menos pelo Ministério Público. Como manusear os autos, a prova técnica, como usar os argumentos dos acusadores. Eis aí o dilema que nós, na condição de defensores, precisamos nos debruçar a fim de extrair o material necessário para comprovar que as alegações do nosso constituinte de fato são verdadeiras. No caso, houve o crime de homicídio e não foram localizadas testemunhas presenciais. E normalmente quando ocorre isso, o que faz a autoridade policial? Se socorre com os parentes do falecido, para que, através das informações de suspeitas desses parentes, ele possa se direcionar na sua investigação a fim de elucidar os fatos e encontrar a autoria. E não foi diferente com relação a esse fato. O delegado de polícia procurou os parentes e eles indicaram o assistido da Defensoria Pública como o autor dos disparos que vitimou essa pessoa. Entretanto, quando se vai fazer uma análise perconsciente a respeito das informações contidas no depoimento dessas pessoas que depuseram contra essa pessoa que estava sendo acusada, se vê a inconsistência das alegações. Especialmente porque elas não sabiam a respeito de detalhes do fato e inventaram. E é aí que nós precisamos trabalhar. Juntamente com o depoimento contraditório, nós precisamos saber manusear o laudo pericial. Indispensável que você saiba manusear o laudo pericial e confrontar com aquilo que dizem as testemunhas a fim de receber uma resposta positiva do jurado que vai analisar e vai decidir o caso, a situação concreta. Então agora nós vamos passar para a segunda fase, onde eu vou apresentar os argumentos que eu expendi, vou te mostrar como eu manuseei os autos, a fim de elucidar que de fato o assistido era inocente das acusações. Vamos ao vídeo. Quando eu estava... A primeira vez que eu vi esses autos, eu comecei pelo fim. Eu ouvi o depoimento daquelas duas senhoras, aí depois ouvi o depoimento dele. Quando eu escutei o depoimento desse rapaz, eu digo, não é possível que tenha sido ele. E o depoimento dele me marcou, me tocou, aí eu fui procurar mais mídia porque eu pensei que só tinha isso. Aí eu pensei, ó, você só tem isso. Então é a absolvição. Mas aí tinha o depoimento da mãe da vítima, que é a Dona Maria das Graças. E aí no final, o defensor público que estava aqui foi perguntado, doutor, o senhor tem alguma coisa a perguntar para a mãe da vítima? Não, eu dispenso perguntas porque ela não tem como provar a autoria, ela não estava lá. E aí eu fiquei olhando os autos, e especialmente o depoimento da Raquel, um depoimento contundente. Aí eu fiquei, quando eu olhei o depoimento da Raquel, eu fiquei na dúvida, será que foi? A Raquel é muito firme nas posições delas. Inclusive o doutor Rui leu aqui. Mas quando a gente passa os olhos com cuidado, com carinho nos autos, aí a gente fica revoltado.
Esse tipo de processo me revolta. E hoje a gente vê assim, especialmente isso no meio da política, um querendo pintar o outro de capeta, e hoje a gente tem dúvida se o capeta é Deus ou se Deus é o capeta. É um que diz que defende a democracia e faz o bem, e aqui o que foi trazido para os autos na forma de mentiras, falsidades. E a pessoa apresenta isso aqui pedindo justiça. Ele mente e pede justiça. Com mentira, você nunca vai conseguir justiça. Com mentira, você consegue injustiça. É revoltante. Quando a gente lê assim, leu, aí vão pedir a condenação do Carlos. Foi ele o autor. Aí a gente... Mas o Carlos, ele foi tão convincente comigo, será que foi mesmo ele? Aí você vai pensar, olha, não é fácil. Fiquei ontem até mais ou menos 11 horas, meia-noite, vendo as contradições, as divergências, as mentiras. Eu quase não dormi direito ontem. Porque quando acontece um caso como esse, me perturba. De poder colaborar com um processo onde o inocente é condenado. E quando isso acontece e o inocente, no meu entendimento, é condenado, olha, isso me abala muito. Dor de cabeça, não durmo direito. Infelizmente, alguns a gente sai daqui tranquilo, né? Fizemos a nossa parte, lemos tudo bonitinho, condenou. Paciência, é assim mesmo. Mas tem outras pessoas que afeta a gente. Que destrói a gente. Infelizmente, nós somos humanos. E hoje o Carlos corre o risco de ser condenado sem provas. Veja bem. Sem provas. Corre o risco. Porque o artigo 155 do Código de Processo Penal, ele diz que os elementos de informação produzidos no inquérito, eles não podem dar suporte para condenação. O que isso significa dizer? Que a dona Raquel, ela teria que vir aqui. E eu estava torcendo para que pelo menos essa Raquel viesse aqui hoje. E esperar que o juízo não compromissasse ela com a verdade, porque parece que ela se apresentou como uma pessoa isenta. Compromissar e pedir a condenação dessa mulher no crime de falso testemunho. Essa Raquel. Me revoltei com essa Raquel. Eu queria que ela estivesse hoje aqui. Pelo menos ela. Olha só. Esse processo, ele começou com a dona Maria das Graças, a mãe da vítima, procurando a delegacia de polícia para fazer o registro, não é? Até porque tinha um corpo, o delegado foi acionado, chamou a viatura e o pessoal da perícia, e isso aconteceu no dia 1º de julho de 2019. Mais ou menos aí, 2 horas da manhã, numa passagem Maria Aguiar, passagem Maria Aguiar, bairro do Marco. E a dona Maria das Graças, quando foi conversar com o delegado de polícia no dia 6, ou seja, 5 dias depois da morte, ela contou fatos que teriam sido repassados por alguém que falou com a filha dela, quando a filha estava internada para receber uma criança, estava lá internada, deu à luz uma criança, e lá
durante o período que ela estava lá no hospital, dando à luz, ligou uma pessoa que se identificou como Esther e passou o babado. Foi o tubarão. Passou para a filha da Maria das Graças. Então, ela disse o seguinte para o delegado, marquei aqui alguns trechos. Olha, por meio de ferimento, André foi ferido, né, por bala no ano de 2010 no Maranhão, sendo que o irmão dele, de alcunha Tubarão, passou a jogar a culpa da morte do irmão na responsabilidade de Geisa, a vítima. Sendo que a declarante não sabe o motivo dessa acusação por parte de Tubarão. Geisa, o segundo ela, o Tubarão, que é o Carlos, teria se dirigido a Geisa, que era mulher do irmão dele, ou seja, cunhada, e disse assim, olha Geisa, tu és a culpada por o meu irmão, pelo fato do meu irmão estar morto. Eu? Sim. E por que eu sou culpada? A Geisa perguntou. A dona Maria das Graças não sabe por quê. Ela é culpada da morte irresponsável da Geisa, sendo que a declarante não sabe o motivo dessa acusação por parte do Tubarão. Que a declarante disse que Geisa estava numa festa, na passagem Maria Aguiar, sendo que Tubarão chamou e lhe ofereceu um copo de cerveja. Está lá numa festa, sonzão, cerveja, cachaça. E de repente, segundo a Maria das Graças, a mãe da vítima, o Tubarão, que é o Carlos, o acusado, olha, Geisa, que prazer, olha, satisfação, saudade. Toma aqui uma cerveja comigo. E ela aceitou. Disse que Geisa estava na festa, na passagem de Maria, sendo que Tubarão chamou e ofereceu um copo de cerveja, no momento que tocou o celular de Geisa e esta atendeu, sendo que quando estava de costas, conversando, o Tubarão efetuou os disparos. Veja aí a cena. Ô Geisa, tudo bem? Toma uma cerveja para mim. Calma aí. Rapidinho aí. E na hora que ela vira no bar, aí ele pega a arma e dispara contra ela. 2 aqui na costa e 1 na cabeça. Em seguida, alguém não identificado ligou para o celular da filha da declarante, de nome Giovana. Ela só soube porque alguém, possivelmente não identificado, teria ligado para Giovana, que se encontrava em hospital com seu filho bebê. E a pessoa não identificada disse que Tubarão havia efetuado o disparo. Não é verdade esse ponto aqui. Porque quando a Giovana fala sobre os fatos, ela identifica sim. Não era uma pessoa não identificada. Era uma pessoa perfeitamente identificada. Vamos lá. Que a declarante não encontra motivos para o ato praticado por Tubarão. Eu não sei por que o Tubarão matou a minha filha Geisa. Isso aqui é a percepção da dona Maria das Graças, mãe. Agora, ela disse que recebeu da filha dela, Giovana, que estava no hospital, a informação. Como é que a Giovana conta essa história? Aí ela diz aqui, estava lá no dia 1º de julho de 2012, na passagem. Geisa saiu de casa onde residia com a sua avó e genitora. A vítima saiu da casa da mãe, dizendo para seu namorado que iria participar de um aniversário com a tia.
Olha, mamãe, eu vou numa festa de aniversário da minha tia. Até logo, sucesso, mãe. Boa noite. Vai com Deus, filha. Divirta-se. Que a declarante estava internada no hospital, maternidade do povo, faça o nascimento do seu filho. Um outro trecho ela diz assim, que ainda lhe disse que o autor do crime tinha sido o nacional conhecido por vulgo de Tubarão. Recebeu uma ligação de Esther. A pessoa que ligou para Giovana não era sem identidade, ela tinha identidade e se identificou como Esther. Presta atenção aí, isso é muito importante. Então, a Esther ligou, telefonou para ela, a Esther, olha, importante isso daqui, presta atenção. A Esther ligou para Giovana contando a respeito do homicídio. É muito importante essa informação. E que Esther ainda lhe disse que o autor do crime tinha sido nacional conhecido pelo vulgo de Tubarão, o Carlinhos. Que após a morte de Carlos André, Tubarão passou a acusar Geisa, dizendo que a mesma era a responsável pela morte de Carlos André. É a mesma história lá da mãe, né? E disse que ele teria ameaçado, né? Que além de informar sobre a morte de Geisa, Esther ainda disse que a vítima havia ido para a passagem Maria Aguiar a seu convite. A Esther bateu um fio para Geisa, a vítima, dizendo assim, menina, venha passar a noite aqui na minha house. E amanhã a gente sai para vender chip telefônico. Aí a vítima Geisa saiu para casa da Esther para dormir na casa da Esther. Parece assim uma cena aí que tem pé e cabeça. Aí depois a gente vai ver que não é nada disso. Ainda disse que havia ido para a passagem a seu convite, pois tinha ligado para a mesma e pedido que esta fosse dormir na sua casa. Esther, vem dormir na minha casa. A Esther falou isso para a vítima, a Geisa. Iria trabalhar juntos, vendendo chip da celular no outro dia. Por isso que tinha que dormir lá na casa da outra. Que Esther ainda lhe contou que estava em um canto da rua, na sua casa, na passagem Aguiar, quando convidou Geisa para ir até uma festa. Olha só. Aqui a história já é uma outra totalmente diferente. Segundo o que foi relatado, Geisa saiu de casa para ir comemorar o aniversário da tia. Aqui, Giovana conta outra história. Que Geisa saiu de casa a convite de Esther. Venha me encontrar. Você vai vendo como contradições. Não tem nada a ver uma coisa com outra aqui. E não é só aqui. Vamos continuar. Quando convidou Geisa para irem até a festa, que estava sendo realizada na mesma rua. E lá encontraram Tubarão. A Geisa e a Esther se encontraram com Tubarão. Virou um trio. Que chamou Geisa e ofereceu uma cerveja. O Tubarão chamou a Geisa, a inimiga dele, aquela pessoa a quem ele queria matar. Ô Geisa! Tubarão chamou Geisa e ofereceu uma cerveja. Tendo a mesma recusado. Não, desculpa aí. Não vou tomar cerveja com você, Tubarão. E então Tubarão disse, textuais, então bebe aí no copo. Se você não aceita uma cerveja, bebe aí no copo. Que Geisa chegou a ingerir um pouco de cerveja do copo de Tubarão. E em determinado momento, quando a mesma virou-se, dando as costas para
Tubarão para atender uma chamada no aparelho celular. Tubarão aproveitou-se da mesma e, de posse de uma arma de fogo, efetuou o disparo nas costas de Geisa. A mesma história que a mãe contou. Não, eu não vou aceitar a cerveja, mas eu vou bebericar aqui no teu copo, Tubarão. Você que quer me matar. Bebeu cerveja no copo do Tubarão. Aí, de repente, o telefone toca, ela se vira e o Tubarão mete bala nela. Causando o óbito. Que depois desse telefonema, nunca mais a declarante teve contato com Esther. Primeiro, único e último. Como é que a Esther descobriu o número do telefone da Giovana? Não tem. Aí, continua aqui. Vamos lá. Esther nunca mais teve contato com Esther. Que Esther reside na passagem Maria Aguiar. Ou seja, no mesmo local onde aconteceram os fatos, o crime. É lá que mora a Esther. Então é fácil. Uma passagem é um ambiente pequeno, né, de trânsito. Não é uma rua, não é uma travessa, é uma passagem. E está lá o nome. É Esther e o nome do lugar é a passagem Maria Aguiar. E é fácil encontrar. E esta, que desejava acrescentar que Esther é amante de Tubarão. A pessoa que telefonou para Geisa tinha vínculos emocionais, emotivos, amoroso com o Tubarão. Segundo a Giovana está dizendo aqui. E acredita que esta tenha levado Geisa para aquele local para que Tubarão a matasse. Presta atenção. Se fosse a Leila, né? A Esther, me desculpe. A Esther tem um caso com Tubarão e planejam a morte de Geisa. Esther, Tubarão. Se unem para matar a Geisa. Você liga para lá, chama, faz uma casinha, eu mato. Depois de algum tempo que ocorre o homicídio, ou no mesma ocasião que ocorre o homicídio, a Esther, a assassina, telefona para Giovana contando o assassinato de que ela estaria participando diretamente. Que loucura. Eu não faria isso. Eu não faria isso. Se eu arquitetei, eu planejei, eu chamei a mulher para a casinha, por que eu vou ligar para o parente dela, para a irmã dela, dizendo assim, olha, aconteceu, foi desse jeito, eu estava lá, nós três juntos, e a polícia ia atrás dela, ia pegar essa Esther. Mas essa Esther aqui é ficção científica. Essa Esther não existe, é mentira. É ilusão. É por isso que algumas vezes eu penso que o negócio aqui é assim, escrachante. Porque se de fato essa Esther existisse, fosse verdadeira essa história, qual seria a primeira providência do delegado de polícia? Me dê o seu telefone aí, dona Giovana. Qual foi o número que ela ligou? Tá esse aqui. Ia lá na operadora, descobriu o nome todo da mulher, né? Para qualificar e botar aí como assassina. Mas o delegado não foi atrás da Esther. Não, me desculpe, foi sim. Me perdoe. No processo disse sim que ele foi. Ele não, né? Mandou o policial. E foram os policiais até a casa da Esther, porque ela disse que morava na passagem Maria Aguiar. E aí, olha só que o delegado disse, chegou lá, que quanto a Esther,
A mesma não foi localizada nessa passagem. As pessoas abordadas alegaram desconhecê-la. O policial foi lá. E ao chegar na passagem, perguntaram, olha, nós queremos conversar com a Esté. E os moradores, ninguém soube dizer a respeito da existência dessa Esté. E o delegado não foi atrás do telefone da Giovana para pegar o número dela e descobrir quem é essa Esté que participou ativamente desse homicídio. Não achou na passagem de Aguiar por quê? Porque é uma história mentirosa. A Esté é fruto do desejo de vingança, é fruto do ódio. Ela não existe. Essa história toda aí é a história da carunchinha. É mentirosa. Se o personagem não existe, a história não existe. É uma história falcatrua. E a Esté nunca foi localizada, porque não se consegue localizar uma quimera. Uma ilusão. Nunca foi encontrada. Não existe. Até porque se de fato existisse a Esté, outra alternativa seria, Tubarão, tu tens uma mulher? E ele disse, tenho, inclusive já tive até filho. O nome dessa mulher é Esté? Uma outra forma, né, de localizar a Esté. Ninguém foi atrás da Esté, a Esté não existe, é só... Muito bem. Aí, então, não conseguiu. O delegado disse, olha, me desculpe aí, mas eu não vou indiciar ninguém. Não dá para indiciar. Não tem aqui elementos que me dão certeza de que foi o Carlos, o Hugo Tubarão. Aí o delegado disse, olha, sinto muito, não tem indiciamento, não tem autoria, não tem prova, não é o Tubarão, não é ninguém, acabou. Mandou para o Ministério Público. Doutor, não tem autoria aqui, agora que vai esse negócio. Aí o Ministério Público, não, o que é isso? E o Tubarão vai sair dessa sozinho aí? Dá um jeito aí, delegado. E o delegado deu um jeito. Eu não sei como é que ele deu esse jeito, mas deu. E encontrou a Raquel. Veja aí. O crime aconteceu na passagem Maria Aguiar, no bairro do Marco. E a Raquel mora no bairro da Terra Firme, na passagem Dom Vicente Zico. Eu tive ontem o cuidado de medir lá no Google Maps a distância. 2,4 km de distância de um lugar para o outro. Se ela fosse caminhando, a Raquel, até onde aconteceram os fatos, daria mais ou menos 30 minutos de caminhada. É muito longe. A Raquel não esteve lá no dia e na hora do crime. Ela é mentirosa. É diabólico isso. Eu não tenho uma outra palavra para expressar a minha revolta, que não seja essa. É diabólico o negócio desse. É satânico. Não tem como. Vou ler aqui o depoimento da Raquel agora. Inclusive o promotor já leu, mas eu vou ler para os senhores mostrar por que é diabólico o depoimento da Raquel. Porque eu agora consegui montar na mente dos senhores um desenho que foi feito em relação a esse. Agora, aí a gente vai conversar com a Raquel. A Raquel conta outra história totalmente diferente para o mesmo fato. E o pior, ela se coloca dentro dos fatos. E o pior é que já tinha inventado uma história botando a Esther também dentro dos fatos, testemunhas presenciais, fictícias, tanto a Raquel quanto essa Esther. Olha,
Raquel da Silva Costa. E não foi apresentado nenhuma informação aqui do delegado de polícia que pudesse censurar o depoimento dessa mulher. Assim, tipo, você não tem algum vínculo com a dona Geisa, a vítima? Não tem essa informação. Então, aparentemente ela é uma pessoa assim, isentona. Nada a ver com isso. Eu estava lá, vi e sou testemunha. Aí quando a gente pega o nome, por exemplo, dos pais da Raquel, olha só o nome dos pais da Raquel. Veja aí. Raquel da Silva Costa, filha de Esperança Londres da Silva Costa. Preste atenção. Vocês já viram aqui uma pessoa em Belém com esse sobrenome Londres? Eu tenho certeza que eu nunca vi. Londres. Mas tem aqui. A Raquel tem como mãe uma pessoa cujo nome é Esperança Londres da Silva. Silva aí é muita gente. Costa. Esse Costa ela recebeu do pai. O pai dela chama Orlando dos Santos Costa. Como é o nome da mãe da Geisa? O nome da mãe da Geisa é Maria das Graças, e por incrível que pareça, Londres da Silva. Mesmo sobrenome da mãe dela. Ou seja, é tia. É prima da vítima. É isso mesmo. Eu fiquei pensando, mas como é que pode, né? Uma pessoa, depois de quase um ano do assassinato, morando na terra firme, no outro bairro de fé. Como é que o delegado descobriu essa mulher? E não tem lá informação do delegado colocando essa informação, dizendo, olha, aí fizemos essa diligência, aí chegamos aí e tal, aí, Raquel. Não tem. Simplesmente chegou aí Raquel, empurrou a Raquel aí, sem nenhuma lógica. Está aí a Raquel, que viu tudo. O crime aconteceu no dia 1º de julho de 2019. Aí a Raquel veio depor no dia 22 de março de 2013. 9 meses depois. Vou ler aqui trecho do depoimento dela, porque, meu pai amado, é muito pouco tempo, muita coisa para dizer, e eu posso perder aqui o meu tempo, tá? Ou seja, que na data do crime, no dia 1º/6 de 2012, ela não sabia nem o dia do crime. Ela disse que o crime aconteceu no dia 1º/6. Júnior, o crime aconteceu no dia 1º de julho, 7. Nem a data do crime a mulher sabia. Que no dia 1º/6 de 2012, por volta de 2h30 da madrugada, a declarante estava na companhia do seu namorado. Presta atenção, isso é importante. A Raquel e o namorado. Mas ela não diz o nome do namorado. Tem que ter o nome do namorado, meu irmão. Traz para... qualquer coisa. Dona Raquel, a senhora está mentindo. Mentindo não, está aqui meu namorado. Ela omite o nome do namorado. Para não servir de prova contra ela. Estava ela, o namorado, participando de uma festa em um bar. Já não é mais aquela festa na casa da tia. Já é uma festa agora num bar. Tudo bem. No ocasião, na Travessa Maria Guiar, próximo à Avenida João Paulo II, também participava o indivíduo que conhece pela alcunha de Tubarão. Eu não entendo por que uma mulher que mora na terra firme conhece o Tubarão que mora lá no bairro do Marco. Como é que ela conhece o Tubarão? Pela alcunha de Tubarão. E a ex-cunhada deixa, olha, ela não conhecia apenas o Tubarão,
Mas ela conhecia a Geisa, que mora no bairro do Tapanã. Como é que ela conhece uma pessoa? Eu malmente conheço os meus vizinhos, né? A gente enxerga eles. Mas aqui ela mora na terra firme, conhece o tubarão que é lá do mar. Aí continua, aqui é a dona Raquel, a falcatrua dela, que conhece pela alcunha de Tubarão, e também a ex-cunhada dele, Geisa, conhece sim, a qual a declarante também conhecia de vista. Ela conhecia a Gleise a Geisa de vista, mas só conhecendo de vista, ela afirma que sabia das ameaças que Tubarão fazia contra a Geisa. Só conheço ela de vista, mas eu sei detalhes da vida dela. Sei detalhes da vida do Tubarão. A senhora só conhece de vista, minha filha. Como é que a senhora tem essa intimidade para saber que a mulher está sendo ameaçada? E também conhecia de vista que, em determinado momento, o referido elemento aproximou-se da declarante e ofereceu-lhe cerveja. E lá ela enxergava, né, o Tubarão. E o Tubarão, bem educado, com certeza ela deveria estar segurando na mão do namorado dela, eu acho. E aí o Tubarão chega e diz assim, dona Raquel, eu vou lhe oferecer, vou lhe pagar uma cerveja. Se eu tivesse acompanhado da minha esposa, da minha namorada, da minha noiva, e um rapaz viesse dizer para minha mulher, para minha namorada, para minha noiva assim, aceita uma cerveja comigo? Ia dar um nó ali, o negócio ia ficar feio. O senhor não faria isso. Faria. Nem o Tubarão faria isso. E nem o namorado dela permitiria que isso acontecesse. Aproximou-se da declarante e ofereceu-lhe cerveja, quando teria dito, vixe, hoje a minha noite está cheia. Textuais. Isso olhando para Geisa. Ofereceu uma cerveja para ela, Raquel, e já começou a dar cantada lá na Geisa. Ou seja, ele estava em cima de todas. E isso olhando para a Geisa. Que ato contínuo, a vítima, a Geisa, entrou no banheiro acompanhado de uma outra amiga, que no caso aqui seria a Esther. Presta atenção. Importante, muito importante aqui. Está lá a Geisa e a Esther, as duas entram no banheiro, juntas. A qual saiu primeiro, olha aqui. Entrou no banheiro acompanhada de outra amiga, a amiga saiu primeiro. Aí, passa o batom ali e tal, sai primeiro a Esther, e depois sai a Geisa. A qual saiu primeiro. Que no momento que a vítima, Geisa, saiu do banheiro, foi abordada por Tubarão, a qual lhe segurou atrás e disse... Tubarão estava lá de olho. Saiu a Esther, que seria a amante dele. Aí, de repente, sai, na perspectiva dela, a Geisa. Quando sai a Geisa, então ele segura, ele retém. Mas na denúncia está dizendo que ele segurou pelos cabelos. Ele está dizendo que segurou por trás. A denúncia está dizendo que segurou pelos cabelos. Então saiu do banheiro. Epa, para onde é que você vai? Mas ele não disse assim, epa, para onde que você vai? Ele disse assim, ó. Não grita. Tubarão disse. Segurou a mulher.
Saiu do banheiro, segurou, não grita. Que em seguida, o indivíduo tubarão disparou 3 tiros. 3. E ela viu tudo isso. 3 tiros na vítima, sendo que 2 na costa e 1 na cabeça, que caiu no chão. Para você ver como as coisas acontecem. A mentira tem pernas curtas. Pega aí a cópia desse laudo e confere quantas marcas de bala tem. 4. 4. Vou contar aqui junto com os senhores e as senhoras. Olha, bem aqui, ó. Exame externo. Exame externo. Aí aqui, ó, lesões externas, ó. Bem aqui. Lesões externas, está bem aqui embaixo. Lesões externas. Aí vou contar com os senhores, ó, quantas lesões tem nela. Ó. Primeira, ferida pérfuro-contusa ovalar, na zona de contusão e enxugo, medindo cerca de 7 milímetros, localizado na região mandibular à direita. Um tiro na mandíbula direita, aqui. Vamos contando. Com característica de ferida de entrada. Projétil de arma de fogo. 2. Ferida pérfuro-contusa irregular, medindo cerca de 1 centímetro, localizado na face posterolateral direito do pescoço. Um tiro no pescoço. Um tiro na mandíbula, um tiro no pescoço. 2. Aqui. Mais adiante. 2 feridas contusas com zona de contusão, ambas medindo cerca de 8 milímetros, localizadas na região paravertebral direita, com característica de ferida de entrada. Entraram 4 projéteis do corpo da vítima. Mas ela que viu, ela viu só 3. A Esté escutou apenas 3. E aí a gente vai vendo como é ilógico, é irracional. É um dos únicos pontos que a gente tem para fazer a defesa do réu, é o laudo, que é confiável e é seguro. Na descrição da Giovana, da Maria das Graças e da Esther, na descrição delas, essas 3 mulheres, uma fictícia, que é essa Esther, a Geisa chegou lá no bar, na festa, e foi servida. E virou a costa e o cara mandou bala. Na visão da Raquel é diferente. Ela entrou no banheiro com a amiga saiu, ela saiu, e quando ela saiu do banheiro, o cara mandou bala. Saiu do banheiro, bala. Doutor Esdras, mostra aqui a foto, por favor. Vai descendo aí, vai para cima. Isso, bem aqui, essa daqui. Olha, tá escuro. Eu, infelizmente, não tive como apresentar a foto colorida. Aqui, olha, é uma residência. Isso aqui não é um bar. Ela não morreu na frente de um bar. Isso aqui é uma residência. E está aqui o corpo da mulher, estirado, um lençol em cima, e aqui à frente tem um bar. O que isso quer dizer? Que é diabólico isso. É a única palavra que eu tenho para descrever. É a revolta que eu tenho. A mulher não morreu no banheiro. A mulher não morreu num bar. Aqui as presunções, as suposições sempre são em benefício de quem é acusado. Se vamos completar com suposição, vamos supor, o que está dito, eu acho que seria verdade, mas não é.
O senhor mesmo está dizendo que não é. Que a vítima, Geisa, saiu do banheiro e foi abordada, o qual lhe segurou por trás, não grita, e em seguida disparou. O indivíduo disparou 3 tiros. Aí o senhor está dizendo, não, mas não é bem assim. Então, 2 na costa e 1 na cabeça, que caiu ao chão. Que, feito isso, o assassino se evadiu do local com a arma do crime, gerando daí um tumulto. Olha, a gente vai desenhando aqui na cabeça da gente como seria a coisa, né? O assassino evadiu-se, gerando dali um tumulto. Presta atenção nessas palavras, são importantes. Claro, né? Se a mulher está saindo do banheiro e 4 tiros, pá, 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 claro que vai gerar tumulto. Gerou tumulto entre os frequentadores do bar, que ficaram perplexos com a cena. Tendo a declarante também se retirado do local. Foi para a casa dela, com certeza, né? E eu não sei como é que o delegado encontrou ela. E a declarante teve conhecimento por comentários que o tubarão tem nome verdadeiro de Carlos Alberto. Muito bem, vamos pegar agora o inquérito, aqui no começo dele. Então, ocorreu isso aí 3 horas da manhã. Quando é 3h30, chega lá a galera a equipe da Polícia Civil para fazer o levantamento, fotografar e também investigar. Eles fazem as 2 coisas. Levantamento, ninguém mexe aqui, não é? Quem foi? Normal. O policial tem que na hora. Não pode deixar para amanhã, que senão perde. Aí, quem foi? Um corpo ali, quem foi? Olha, tem uma mulher caída ali. Sabe quantas pessoas disseram quem foi? Vou deixar ele dizer. O perito. Eu não sei que sou eu que estou dizendo aqui, doutor. Vamos lá, olha. Por volta de 3h15, tomamos conhecimento via CIOP de um cadáver do sexo feminino, o qual não foi identificado por nenhum popular. Não foi identificado, não sei quem é. Cadê a Raquel? Eu conheço de vista. Cadê a Raquel? Doutor, eu sou delegado, sou policial. Eu conheço de vista. O nome dela é Geisa. Mora no Tapanã. Ninguém! Encontrar no local, tendo em vista que os mesmos afirmavam que esta não morava naquele perímetro, assim como desconhecem a vítima, tem parentes naquela área. Não sei. Segundo o que foi observado preliminarmente, a vítima tinha ferimentos que apresentavam ter sido provocados por disparo de arma de fogo, tendo ainda sido apreendido por peritos papelotes que se presume ser de uma droga chamada cocaína. Inclusive o promotor falou a respeito disso. Fizeram a perícia do sangue dela para ver se ela estava experimentando, para ver se era da boa. E o pessoal descobriu que ela não experimentou, ela não comprou, ela não tinha isso daí para cheirar. Que não tinha no corpo dela. 3 horas da manhã e ela não tinha dado nem um tecozinho. Mas cachaça tinha no couro dela. A cocaína não. Mas estava lá um monte de papelote de cocaína. Aí, não pode supor que a mulher estava traficando. Isso aí é crime demais. Mas supor que o homem que não matou, pode. Mas pegar o que está escrito aqui no processo e que é uma verdade despachante, não, peraí, não pode não. Isso aí
feriu ampla defesa, o contraditório, está acusando a mulher de ser traficante, né? Está aqui. Aí o tubarão, olha, moço, ei, tubarão, por que mataram a Geisa, doutor? Ela mexia com entorpecente. Queima de arquivo. Queima de arquivo, doutor, isso aí. E o que ele falou está aqui, em harmonia com o que está no processo. Ambiente propício à aglomeração de pessoas, aonde seria possível visualizar acerca do crime. Aí, o ambiente lá, o local onde estava o depositado o corpo, diz aqui, era assim, é propício à aglomeração de pessoas, porque é via pública, né? Se aglomera. Não, sim, é propício à aglomeração de pessoas? Sim. E estava cerca de 100 metros, veja aí, 100, escute só aí, 100 metros à frente havia uma comemoração. 100 metros é muito metro, é meio quarteirão. É meio quarteirão. 100 metros é muito metro. Cerca de 100 metros à frente de uma comemoração com várias pessoas participando. Todavia, aí a gente chegou lá, comemorando aqui uma festa, muito bem. A princípio, as pessoas que se encontravam participando do evento disseram que nada viram. Você viu o assassinato de uma mulher? O quê? Morreu ali a Geisa. Morreu? Aonde? Foram lá na festa. Como é que é? Morreu a gente? Morreu, está lá, 100 metros daqui. Ah, tá. Não sei de nada. E o senhor? Não vi nada. E a senhora aí? Não sei. Morreu? Vou lá ver. E as pessoas que foram ver? Não conheço, não sei quem é, não mora aqui. Desconheço. Ninguém na festa soube que a mulher tinha morrido. Ninguém na festa soube que a mulher tinha morrido. Aí, a pessoa quer fazer eu acreditar, o senhor acreditar, que a Raquel estava lá e que viu a mulher sendo morta dentro do banheiro do bar. Tem lógica isso? Tem coerência? Tem. Não tem. Aí tá aqui, continuando lá, o policial botou no relatório dele aqui. Identificação de suspeito. Quantos suspeitos tem aí? Ele colocou. Não tem suspeito. Não tem suspeito. E aí, seu policial, o senhor foi lá? Fui. Fez a perícia? Fez. Conversou? Conversei. Como é o nome do suspeito? Não tem suspeito, delegado. Tinha uma festa a 100 metros, quando a gente foi lá na festa, ninguém sabia que a mulher estava morta. Aí vem uma pessoa, movida pelo mal, querendo fazer, dizendo que vai fazer justiça, de forma maligna. Inventa essa história. E quer que o senhor faça justiça com a mentira.
Degradante. Degradante. Descrição do local. Via pública. Ela não foi morta dentro do bar, como disse a Esther e como disse a Raquel. Mentira. Descrição do local. Via pública. Com pavimentação. Com várias residências próximas. Com alguns comércios, bares, os quais possivelmente estivessem abertos na hora do cometimento do delito. Eu queria que essa Raquel estivesse aqui. Eu ia pedir para os senhores votar, quisitação de crime, de calúnia, difamação, falso testemunho, tudo! No meu entendimento, essa mulher é um monstro. Raquel. Não vou nem mais dizer o sobrenome dela, porque... Eu anotei aqui algumas questões que eu não respondi, o delegado não vai responder, o promotor não vai responder e a senhora também não vai. Ó. Se os fatos se deram dentro de um bar, veja aí como é o negócio. Se os fatos se deram dentro de um bar, por qual motivo o dono do bar não foi ouvido? Porque não foi dentro do bar. Se foi dentro do bar, por que os garçons, segurança do bar, não foi ouvido? Porque não foi dentro do bar. A Raquel mentiu. Porque se isso aqui tivesse acontecido dentro de um bar, o policial seria obrigado a ir lá no bar, entrevistar os trabalhadores. Eles iam contar a história. O delegado estava nem aí pro negócio de gerente do bar, dono do bar, garçom do bar. Não, não tem. Não existe. Isso é só história da caronchinha. Nem foi atrás. Nem colocou aqui. Fomos lá na casa, no bar, e aí o gerente, o dono, saiu. Nada. Por que ele não foi? Essa história é mentirosa. Por isso que ele não foi. Se Raquel estava acompanhada de um namorado, por que o acusado se insinuou oferecendo cerveja? Se ela estava acompanhada, por que o outro foi dar uma cantada nela? Ela não estava acompanhada. Se o acusado atirou na vítima... Cantada por conta de Vossa Excelência. Está dizendo que ele cantou. Ofereceu uma cerveja cantada. Bom, olha. Aí para começar o esquema, a gente começa assim, né? Acho que é assim, né? Que começa. Você aceita uma cerveja? Aceita um refrigerante? Aí, né? Sorvete? Não quer que eu pague um lanche para você? Começa assim. Se o acusado atirou na vítima quando esta saía do banheiro do bar, por que ela estava na rua quando foi feita a perícia? Aí as pessoas poderiam dizer, olha, nós vimos realmente o pessoal prestando socorro. Aí quando chegamos aqui, olha, inclusive está aqui a marca de sangue aqui, ó. Aí o perito sai fotografando. Ah, é mesmo, olha lá. Saiu do bar. É verdade. O perito não botar essa informação, por quê? Ela ainda existe. Raquel conhecia perfeitamente Tubarão e Geisa, mas não conhecia Esther, a mulher do Tubarão, que estava acompanhando a Geisa. Por que não conhecia? Conhecia o Tubarão, mas não conhecia a mulher do Tubarão? Que negócio é esse? Então ela não conhecia o Tubarão.
Se os peritos afirmaram que não havia testemunha presencial, como depois de mais de um ano, quase um ano, né, o delegado conseguiu localizar na terra firme uma testemunha? O perito chegou lá, o policial, todo mundo, a equipe. Tem alguém aí que viu? Não. Aí depois de um ano, não, tem sim. Ué, aquele dia não tinha, ninguém viu, agora já tem, sim, já. Alguém viu. Verdade. Como Raquel, que mora na terra firme, soube que Tubarão, que mora no mar, estava ameaçando a vida da Geisa. Como foi? Não tem explicação, não tem lógica, não tem coerência. Infernal o negócio desse, olha, é uma subversão de valores, de princípios, de tudo, que é a maldade, é muita maldade aqui. É muita maldade aqui. Aí tu olha o Tubarão aí, o Carlos, né? Fazendo depoimento. Doutor, foi tu? Não, não fui eu, doutor. Poxa, eu sou do bem, doutor. Vem aí meus antecedentes aí, doutor. Poxa, não... E ela estava com medo de ti, Tubarão. Não tem, doutor, porque está com medo de mim, porque eu não sou criminoso, doutor. Os senhores só vão condenar o Tubarão se quiserem fazer injustiça. Aí condena. Lavam aqui as minhas mãos. Vou dar uma de Pilatos aqui. Queremos fazer injustiça. Então, é isso aí. É uma questão de consciência de vocês, com a consciência de vocês mesmos. Se existe Deus na cabeça dos senhores, então é o senhor, a sua consciência e Deus. E parabéns. Então, assim, eu acho que eu encerrei. Tinha uma outra coisa que eu ia falar, mas eu movimentando aqui até acabei esquecendo. Nós vamos votar. O seu Carlos, ele está sendo acusado da prática de crime de homicídio simples. Então o juiz vai fazer 3 perguntas para os senhores e senhoras. Primeira pergunta. A Geisa morreu? Mas ele não vai perguntar assim, a Geisa morreu. Ela vai perguntar de uma forma técnica, né? No dia 1º de julho do ano de 2012. Muito obrigado, Sância. No dia 1º de julho do ano de 2012, por volta das 2h30, na passagem Maria Aguiar, Avenida João Paulo II, bairro do Marco. Nesta capital, a vítima Geisa Silva de Lima foi atingida com ação pérfuro contundente que lhe causou as lesões descritas no laudo necropsial? Sim, ela morreu. Então eu não tenho por que dizer para o senhor e para a senhora, quando for no primeiro quesito, votar não. Morreu. No primeiro quesito, o juiz vai submeter a votação, a questão da materialidade, e o senhor vai votar sim. E a senhora vai votar sim. Quando chegar o segundo quesito, aí é aqui. É aqui que vai, né, o cerne do julgamento é esse. Segundo quesito, o réu Carlos Alberto Miranda Fonseca foi o autor do fato em que foi vítima Geisa Silva de Lima? Tem prova? Está provado? É isso que o juiz está perguntando. Tem prova? Segundo o artigo 155 do Código de Processo Penal, não tem prova. Sem prova ninguém é condenado. Mas aqui no júri é uma tristeza, porque o pessoal quer que condene com base em indício. E indício não é prova. Prova é prova, indício é indício. Não, mas tem prova indiciária para pronunciar, para levar para julgamento, então serve o mesmo indício para determinar a condenação de um inocente. Então faça-se, conforme aí a sua vontade. Tá? Mas é ilegal condenar uma pessoa
com lastro no que tem no processo, porque no processo não tem prova. Porque a prova é tudo aquilo que é trazido para cá. Trouxe para cá para o judiciário? Trouxe. É prova. Daqui a alguns anos, eu espero que isso seja realidade, tem uma lei 2021, a lei anticrime, ela diz o seguinte, que tem o juiz das garantias. O que significa isso? Que o inquérito policial, olha, tudo isso aqui que eu mostrei para os senhores, tem que ser repetido aqui. Senão não é prova. Porque quando terminar o trabalho do delegado de polícia, terminou, seu doutor? Terminou. E o senhor, doutor delegado? Eu indiciei. Tá, então guarda o processo aqui. Ou, vamos embora tocar fogo no processo. Claro que não vai, eu tô só... Bora tocar fogo no processo. É arquivar. Aí queima o processo de inquérito. Não vem para a mão do promotor o inquérito policial. Aí o promotor de justiça vai ter que produzir ele as provas. Não pode pegar o inquérito. Salvo as provas que não puderem ser repetidas, né? Por exemplo, esse laudo está lá no inquérito. Tem que trazer, porque não dá para fazer aqui o promotor, entendeu? Tem uma lógica aí, tem uma coerência nisso tudo, né? Então, o senhor e a senhora, quando perguntar assim, tem prova? Aí a senhora e o senhor dizem assim, eu quero um julgamento legal, justo, do bem. Não tem. Então, segundo, não, e vamos embora. Vá dormir lá hoje à noite tranquilo. Não, hoje eu vim aqui para fazer o auê. Bora, bota aí que foi o homem, sim, tem prova. Então, pronto, condena. Se botar que tem prova, está condenado. Mesmo não tendo. Aí vem o terceiro e último quesito, que é o quesito da absolvição, né? O jurado ele tem um poder que nem o juiz tem, é perdoar as pessoas. Só Deus e o jurado, né, que tem essa prerrogativa de perdoar. O caso, só tem um caso que o juiz perdoa, né, que é o caso do homicídio, quando a pessoa ela mata, por exemplo, uma criança, um filho. Deixou escorregar, o filho deu mão aí, pum, a criança caiu, bateu a cabeça, morreu. Aí o juiz pode perdoar. Homicídio culposo. Mas é muito difícil acontecer esse tipo de fato. E o que mais realmente se evidencia nessa questão do perdão é aqui com os senhores. E aí o terceiro quesito é esse. O jurado absolve? Qualquer motivo que seja, pode absolver. Clemência. Eu estou de bom coração, minha filha nasceu hoje, eu vou perdoar. Não tem que explicar. Clemência. Excelência, muito obrigado. Devolvo ao senhor a palavra.